Olá, queridos alunos do Martech. Hoje eu vou promover um sorteio. Na realidade é um sorteio com mérito, tá? O que é mérito? Mérito é você merecer algo. Então eu vou aplicar algumas regras para eleger 3 pessoas. Só que infelizmente esse treinamento é até 14 anos que pode se fazer. É um treinamento online de 1 ano, de um curso de uma plataforma de inglês muito respeitada, Open English, que a pessoa vai ter acesso exclusivo e vai poder estudar, conversar com professores nativos todos os dias durante 1 ano. E se a pessoa que abraçar essa oportunidade trabalhar direitinho em 1 ano, ela vai estar falando inglês. Isso vai mudar a sua vida. Então, para os alunos que têm acima de 14 anos, eu vou dar as dicas, as orientações, vou criar alguns conteúdos informando aonde a gente buscar o conteúdo que dá para sim aprender com dedicação, 100% sem gastar nada, apenas com o celular e uma internet na mão, uma internet funcionando. Então eu quero que vocês assistam o vídeo da Isabelle do projeto Meninas Negras. Vou colocar aqui agora para que vocês vejam como o inglês mudou a vida dela e como foi a luta desde criança dela e com a mãe dela. Quando escolhermos os 3 que irão participar dessa possibilidade de fazer esse treinamento, eu quero conversar com as mães ou os pais ou quem for o responsável, para a pessoa responsável que me garantir que esse aluno vai se empenhar e realmente 1 ano vai estar falando inglês, vai ganhar o treinamento. É isso, meus queridos, estamos juntos, vamos trabalhar para desenvolver a favela digna, digital e desenvolvida juntos. Abraço! Bom, eu acho que antes de falar sobre a minha história, é legal contar um pouco da minha mãe, né? Porque essa não sou eu, essa é a minha mãe. Ela vem de uma realidade muito periférica, né? Então, nossa família é do Grajaú, eu também nasci no Grajaú, que é o extremo sul da periferia de São Paulo. E como toda menina negra periférica, minha mãe sempre tentou sonhar grande, correr atrás de novas perspectivas, só que ela não tinha muita informação o que fazer, como fazer, não tinha muita orientação a isso. Então, o primeiro emprego dela foi no McDonald's, e até hoje ela me conta várias histórias, coisas que ela aprendeu lá. E uma coisa que eu sempre ouvi na minha vida inteira foi essa frase dela, que é: estude porque a caneta é mais leve do que a vassoura. Então, e eu lembro que a minha mãe sempre foi uma pessoa muito persistente. Então, quando ela foi fazer faculdade, eu já era criança, assim, já era nascida. Foi uma luta muito difícil para ela, porque ela era mãe solteira, tinha que estudar, mas eu sempre vi muita persistência em tudo que ela fazia. E eu lembro que uma vez ela, dentre essas conquistas que ela foi conquistando, né, com muita batalha, ela conseguiu trabalhar na Votorantim, e um dia ela trouxe para casa esse jornal. Eu tinha uns 3 anos. E aí eu olhei assim, eu falei: nossa, mãe, você é famosa, olha isso, você é a única mulher negra aqui desse grupo. E aí, só que na época, assim, eu não tinha maturidade suficiente para entender o porquê que ela era única. Então, acho que aí foi começando a surgir esse meu questionamento do porquê que a gente era sempre as únicas mulheres negras nos ambientes que a gente começou a ir. Porque a minha mãe, só contando um pouco também da forma que ela me criou, eu sou do Grajaú, mas a minha mãe sempre me ensinou a ter ação local e pensamento global. Então, mesmo estando naquela situação, ela sabia que a única forma de eu sair dali seria por meio da educação e por meio de ter novas perspectivas, né? Então, ela sempre me incentivou a sonhar grande, me pensar, né, como uma cidadã do mundo. E um exemplo disso é que ela sabia que uma das coisas importantes era a educação e, claro, também os idiomas. Ela começou a me alfabetizar com 2 anos e meio, todo mundo chama ela de louca, mas ela sabia que era a forma de eu realmente me desenvolver e mudar aquela condição social. E também, além de começar a me alfabetizar muito cedo, ela começou a me ensinar inglês, só que nem ela sabia inglês. Então ela foi muito inteligente para fazer isso, ela me obrigava a assistir Barney 3 vezes em inglês no mínimo, e só depois eu podia assistir em português. Ela ficava comprando vários livrinhos, softwares, várias ferramentas assim que ela achava. No escritório ela achava alguma coisa em inglês, trazia para casa e falava para eu aprender. Então, com isso eu também me desenvolvi como uma autodidata.
Em tudo isso ela foi me direcionando aí durante a minha vida. E aí, claro que isso trouxe resultados muito positivos e muito cedo. Então, por mais que eu tenha nascido no Grajaú, eu morei muito tempo na minha vida em Mogi das Cruzes, porque meus pais se separaram, a gente mudou de cidade. E a minha mãe sempre, assim, a gente mudou, eu tinha uns 4 anos de idade. E lá eu era da rede pública, só que eu sempre me destaquei na escola, porque a minha mãe sempre me puxou muito, assim, em casa. Então eu estava no primeiro ano, na primeira série, ela comprava livro da segunda série e que eu fazia todos os exercícios de português e matemática. Aí eu terminava, ela já dava o da terceira série. Então ela sempre foi me puxando. E eu não, de verdade, eu nem sei como ela conseguia fazer isso, porque a gente morava em Mogi, ela trabalhava na Berrine, todo dia ela ia e voltava, saía de casa às 4 horas da manhã, voltava só meia-noite, ainda fazia faculdade, um monte de coisa. E eu lembro que, como a gente não tinha tempo de se falar, a gente trocava muita cartinha. E ela também fazia isso com as professoras. Então ela era conhecida como a mãe das cartinhas na escola, porque ela não tinha tempo de ir lá presencialmente, né? Participar das reuniões, etc. Então eu ficava cuidando, outras pessoas cuidavam de mim durante o dia. E ela chegava todo dia do trabalho, né? Dessa rotina puxada dela. E mesmo assim, ela corrigia todas as minhas lições e passava mais trocentas lições para eu fazer. E aí eu fui crescendo e me desenvolvendo. E aí um dos resultados disso foi uma bolsa que eu conquistei lá em Mogi das Cruzes, no Instituto Dona Placidina, que é tipo um dos melhores colégios da cidade. E aí depois disso, quando eu estava no 7º ano, os professores falaram que eu estava muito acima da média. No ano anterior, eles tinham me colocado cada bimestre em uma sala e eu só liderava os rankings da turma. E aí eles falaram, a escola tá pequena para a Isabelle, ela precisa ir para algum lugar maior. E aí a minha mãe sempre foi muito arrojada, sabe? Para ela o não era só uma beleza da vida, assim, ela sempre correu atrás do sim. Então ela teve um dia que ela pegou todos os meus materiais, todos os meus boletins, juntou numa pasta. Aí a gente veio para São Paulo, assim, era um dia de semana. Eu nem sabia para onde eu estava indo, honestamente. E aí a gente chegou num lugar super diferente de tudo que eu já tinha visto na minha vida. E aí a gente estava indo no Colégio Bandeirantes, só que eu não conhecia o colégio ainda. Só que a minha mãe já sabia que era um dos melhores colégios da cidade. E aí a gente chegou lá, conheceu toda a infraestrutura do colégio, e eu assim, meu Deus, que é isso? Nem parece Brasil. Olha esse laboratório, olha, tem projetor na sala. Por mais que eu viesse de uma escola particular, é um outro nível, né? Eu fui numa sala, tinha um professor da Inglaterra falando lá em inglês, eu falei, gente, é aqui que eu quero estudar. Aí minha mãe ficava assim, ai, vai rezando aí. Mas ela foi tão insistente que no final do dia a gente voltou para casa com um não, mas eu acho que eles ficaram tão sensibilizados enfim, minha mãe foi muito focada ali, que um projeto social chamado Smart, né, que dá bolsa de estudos para alunos de baixa renda, entrou em contato com a gente, explicou, né, que eles ofereciam bolsa de estudos para alunos que não têm condição financeira favorável nos melhores colégios de São Paulo. Só que para participar do processo seletivo, eu tinha que morar e estudar em São Paulo. Só que eu morava e estudava em Mogi e minha bolsa estava garantida até o final do ensino médio. E aí minha mãe olhou para mim e falou, é isso que você quer? E aí, assim, eu olhei, né? A gente pesquisou sobre o projeto e eu vi que tinha gente saindo do Capão Redondo para estudar em Harvard, em Stanford. Eu falei, claro que é isso que eu quero. Meu sonho na época era estudar em Harvard. E aí, sem pensar muito, a gente foi literalmente assim: a gente pegou 2 mochilas, encheu de roupa e a gente veio para São Paulo morar lá no Taboão da Serra, que era o lugar mais barato que tinha. A gente foi sem nada, sem móvel, sem nada. A sorte foi que os donos da casa tinham, tipo, duas camas e só tinha um colchão. Aí eu dormia no colchão e minha mãe dormia na madeira mesmo. A gente forrava de roupa, assim. E aí foi assim durante um tempo, aí depois essas coisas foram chegando. E durante todo esse processo eu me inscrevi no processo seletivo do Smart. Foram 7 meses de processo seletivo, 5 etapas eliminatórias. E aí no final do ano de 2014, eu fui uma das 20 pessoas selecionadas para estudar no Colégio Bandeirantes. E aí muita coisa mudou, né? Porque eu acho que as portas do mundo literalmente se abriram para mim. Eu coloquei essa imagem aqui porque foi nesse momento que eu acho que para mim foi o estopim, assim, que eu sempre me via como a única menina negra, né, em todo lugar. Só que aqui para mim ficou muito mais claro. E eu fiquei questionando, né, por que eu sou a única menina negra aqui? Por que a minha vizinha não tá aqui também? E aí, depois que a gente tirou essa foto, eu lembro que eu mandei um WhatsApp para minha mãe. Falei, olha, não sei o que a gente vai fazer, mas alguma coisa a gente precisa fazer para mudar isso. Ainda mais quando eu comecei a frequentar a realidade do Bandeirantes, porque imagina, a filha do Alexandre Barça de Moraes era da minha sala, então eu comecei
a viver experiências muito longe da minha realidade, e quanto mais longe eu começava a ver o quão desigual as oportunidades eram entre as pessoas. E aí eu acho que isso foi uma das coisas que mais me motivou. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E foi onde eu decidi, de fato, tomar uma atitude para mudar isso. E além disso, eu fui crescendo, né, e me desenvolvendo, tendo acesso a muitas oportunidades, principalmente por meio da tecnologia. Então isso me proporcionou chegar a lugares comumente ditos não possíveis para pessoas que saem do mesmo ponto de partida que eu, ainda mais como uma menina negra. Então eu tive a oportunidade de apresentar um projeto na Conferência Mundial dos Laureados do Nobel da Paz, ano passado, em Mérida, e também apresentar esse mesmo projeto na ONU. E aí eu vejo que isso é muito importante para outras meninas negras, as meninas do projeto. E é isso que a gente fala. Eu falei desses dois momentos porque no projeto um dos nossos lemas é criar protagonistas do presente, não do futuro. Porque a gente acredita que os jovens têm muito potencial e muita capacidade de fazer grandes mudanças agora, na condição que eles têm, a visão que eles têm. Então a gente quer, de fato, preparar eles de uma forma muito completa para que eles possam fazer isso. E aí, justamente por isso que existe o projeto Meninas Negras. Eu acho que aqui a gente tem 3 pilares, né, de atuação muito definido, assim, porque a gente acredita que não adianta simplesmente eu desenvolver a pessoa culturalmente e não preparar profissionalmente. E nem profissionalmente não preparar academicamente, porque a gente já ouviu casos de, tipo, uma pessoa acelerada por algum projeto, alguma coisa do tipo, consegue um emprego, aí vai sair para almoçar com os executivos e não consegue nem conversar. Então a gente quer formar os jovens, né, de uma maneira muito completa. Por isso que a gente tem aqui esses 3 parâmetros principais de atuação. Sobre o que brilha os olhos das meninas que entram nesse projeto, o que motiva elas? Eu acho que é até uma coisa que a gente está recebendo alguns vídeos do processo de seleção, né? E uma coisa que o pessoal mais fala do porquê quer fazer parte do Meninas Negras e como se vê no futuro, a palavra que mais aparece é independência. Eu quero ser independente, eu quero ser uma pessoa que eu consigo ajudar os outros no futuro, mas eu quero ser muito independente e não me preocupar só de ter a comida na mesa amanhã. Eu quero viver e ter uma estabilidade financeira boa, que eu consiga ficar tranquila. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente ouve muito no começo. E depois que eles vão começando a ser desenvolvidos, a gente percebe muito que a transformação social mesmo é uma coisa que move todo mundo. Até porque a gente, durante todo as trilhas do projeto, a gente pensa em colocar muito hands-on, pensando em criação de projetos, desenvolver esse olhar social mesmo, de vocês têm poder de mudar a realidade de vocês, mas não só de vocês, é de um ciclo que está ao redor de vocês. Então eu acho que esse é o ao meu ver, é o que mais brilha os olhos no pessoal do projeto, porque eles se envolvem em vários tipos de atividades justamente para desenvolver isso. E quando a gente hoje vê, por exemplo, antes e depois da primeira leva, digamos assim, é exatamente isso que eles falam, sabe? E quando a gente vê as projeções deles, até mesmo nas empresas, eles não são só mais um, eles são, nossa, fulana X do Meninas Negras, caramba, ela é super diferente. Então eu acho que esse diferencial surge justamente por isso. E eu vejo que é uma coisa coletiva que move, assim, tanto que as nossas reuniões, assim, online, é uma coisa louca, porque a gente marca, vamos falar 20 minutos. E aí a gente fala os 20 minutos que tem que falar e depois todo mundo começa a conversar sobre os planos de mudança de mundo, aí vira uma conversa totalmente grande, assim. É muito gostoso de ver, porque no começo são pessoas que não têm muita perspectiva, estão ali pensando na independência e na estabilidade financeira, mas depois você consegue ver a transformação disso por um propósito muito maior, que é realmente mudar o mundo. E eles, de fato, começam a fazer isso, então é muito legal. Acho que esse é o nosso principal coisa que brilha os olhos mesmo. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo que a Isabela contou a história da vida dela, que ela voa alto hoje, foi com muito custo, com muito sacrifício dela e da mãe dela, desde pequeno. E vocês estão no estágio que vocês têm toda essa caminhada e essa oportunidade de alcançar a mesma altura da história da Isabela.
Então eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição desse vídeo aqui mais informações sobre o Open English e também um formulário para fazer a inscrição em participar desse concurso que a gente vai promover para ganhar 1 ano de curso de inglês gratuito. Lembrando que até 14 anos, acima de 15 anos, dependendo, a gente consegue tentar buscar alguma bolsa, alguma coisa, mas mesmo assim não vamos deixar desamparado. Eu vou deixar alguns conteúdos, alguns lugares para a pessoa que tiver coragem e disponibilidade, vontade para aprender também sozinho o inglês, que vai somar muito nesse segmento de tecnologia, programação, que vai fazer alçar voos mais altos. Tamo junto, participa e vamos que vamos, pessoal. Conto com vocês. Valeu! Neste vídeo, vamos conhecer a plataforma de aprendizagem inovadora que ajudará seus filhos a falar inglês com confiança. O nosso programa acadêmico é baseado no exclusivo método de ensino da Open English, um método criado por especialistas em educação com décadas de experiência ajudando crianças a aprenderem inglês.